necessária entre universidade e sociedade. Tá ok? Meus queridos, é a primeira vez em muitos séculos que a humanidade inteira enfrenta uma resposta da natureza à continuada agressão predatória que ela recebe diuturnamente. Essa pandemia que nos atingiu fortemente, o mundo todo, ela é parte de uma crise maior, ela é parte da crise ambiental astronômica que nos atinge, e essa, por sua vez, é parte de uma crise estrutural crônica, que mergulhou parte significativa do mundo na maior crise cumulativa da história da humanidade. Uma das fases agudas dessa crise começa em 2008, ela vai atingindo os países, no finalzinho de 2007, 2008, que ela vai atingindo os países de uma maneira não muito síncrona, mas o que caracteriza uma crise é exatamente essa cronicidade, essa permanência no tempo aliada a uma sincronicidade, ou seja, a maior parte dos países mergulha na crise de forma simultânea. É isso que caracteriza uma crise mundial. E a pandemia é parte disso. É bom que nos acostumemos com essa situação, tá? A Covid pode ser encarada como uma parte aguda dessa crise estrutural que o mundo capitalista está mergulhado, que é uma crise que acumula crise econômica, crise social, crise política, crise de governança, crise demográfica migratória, crise ético-moral e valorativa, crise científica. A crise econômica atual, ela é fruto e resultado do esgotamento de um certo fôlego, de um grande fôlego que foi permitido pelo processo de privatizações das décadas de 1990 até o ano 2000 em torno disso. E uma crise, atualmente, é a crise da metodologia neoliberal que foi utilizada para a superação das crises. Nós temos um período, ao longo do século XX, que nós tínhamos o liberalismo, a economia de mercado imperava e o Estado tinha um papel retroativo. O Estado entrava para minorar ou mesmo evitar, contornar determinadas situações locais. O papel do Estado era um papel recuado. Quando vem a famosa crise de 1929, o Estado é chamado para a atuação exatamente porque a crise econômica, toda crise nasce econômica, mesmo que não pareça e mesmo que isso não seja muito identificável. Mas toda crise nasce econômica. Depois é que ela invade a esfera social, da qual ela, na verdade, não se separa. Mas a crise de 29 mostrou que o lado social muito agudizado era preciso que houvesse uma intervenção. Os mercados são incapazes de fazer essa intervenção, porque o mercado é o cada um por si, certo? E que Deus seja por todos. É o Estado que tem um papel agregador, que tem um papel mediador, e aí o Estado foi chamado para ser um interventor. Isso funcionou muito bem em termos. O que vai fazer com que a crise de 1929 seja superada é a Segunda Guerra Mundial. É a Segunda Guerra Mundial que vai trazer um processo de emulação econômica que vai superar os problemas graves que haviam sido gerados em 1929 em diante. E esse estado, digamos, de um certo conforto, ele caminhou depois da guerra, a partir de 1945, ele veio caminhando até que, mais ou menos aí, até que a década de 80, em torno disso, isso varia um pouco de país a país, onde você tinha um certo conforto social, é a época do welfare state, é a época do estado de bem-estar, etc., que vão se esgotar, porque a capacidade do Estado provedor também se esgota. O Estado vai se endividando na medida que intervém, até que chega um ponto em que o volume de sua dívida o impede de continuar a atuar. E aí você tem um retorno. É o cachorro correndo atrás do rabo. Você tem um retorno dos processos liberais, só que com uma nova fachada, que é o quê? É o que nós chamamos de neoliberalismo. Não é isso? A crise econômica atual é fruto e resultado do fôlego permitido pelo processo, pela atuação da metodologia neoliberal, que atuou não apenas no Brasil, isso é um fenômeno mundial, e principalmente latino-americano, isso ocorreu, né? O primeiro país foi o Chile, mas depois isso se universalizou, começa aí pelas décadas de 90 e 2000, no Chile começa ainda em meados da década de 70. Né? Então, hoje, dado esse panorama, eu convido vocês a analisarem a questão sanitária sob a mirada atenta da enfermagem, sim, mas acrescida de uma compreensão social da questão social que engloba e abarca a questão da saúde.
Hoje eu vou convidar vocês a olharem os indicadores da pandemia, os indicadores sanitários, etc., usando as ferramentas da demografia, da economia da saúde, da sociologia da saúde, da educação em saúde, enfim, com um olhar social, né? Com um olhar sistêmico, certo, queridos? Essa situação, vou dar alguns exemplos para você, tá? Observem os indicadores, mirem os indicadores, sabendo que por trás de cada número, atrás de cada gráfico, de cada diagrama, há um ser humano, há um conjunto humano, por trás de cada indicador há o interesse ou o desinteresse em explicitar ou em ocultar a questão social que torna concreta e real essa relação numérica que parece um tanto abstrata. É muito mais fácil você olhar números, o índice de desemprego é de 11,2%. Parece uma relação numérica abstrata. A concretude que é por trás desses 11, alguma coisa por cento de desemprego, você tem milhões de pessoas que perderam sua condição de vida, de sustento, e por trás de cada uma dessas pessoas você tem famílias inteiras. Ou seja, o que eu convido a vocês é que vocês vejam a pandemia com os olhos os olhos sociais, com uma visão social. É preciso não perder essa distância que deve ser sempre muito pequena, porque isso se trata, na verdade, de uma única coisa. Ainda mais nos tempos atuais, que são os tempos da subnotificação, não é mesmo? Em que a mentira vai se transformando em política pública de Estado. Né? Subnotificação é isso, né? Em que a desinformação e o desvio de atenção vão se transformar em metodologias das mídias hegemônicas. Se fala de tudo, menos do problema, menos da centralidade do problema, menos da causalidade do problema, menos das raízes, aonde de fato se encontram as raízes. Se você não busca essas raízes, você não vai entender o problema. Se você ficar olhando para a folha, você não vê a árvore. E se você ficar olhando para a árvore, você não vê a floresta. E é preciso saber que essa floresta está arraigada na sua causalidade. E aí é interessante porque é um momento muito concentrado em que é possível ver essas relações sociais na sua normalidade. A Covid-19 põe a nu essas relações sociais. O rei está nu. É saber entender. Né? A Covid-19 é uma forma concentrada dessas relações sociais de saúde, das relações sociais normais. E essa normalidade social, que é dramática, às vezes ela é naturalizada, ela é invisibilizada, ela é cotidianizada, parece que não tem saída, as coisas são assim. Quantas vezes a gente ouve dizer coisas do tipo, as soluções são drásticas e são amargas, mas não há outra maneira, a globalização é um fenômeno universal, e essas medidas medidas de austeridade são aquelas medidas que vão trazer de volta um bem-estar, um Éden, que na verdade provavelmente jamais existiu. Essa forma concentrada de relações de saúde, ela nem sempre ela é muito, por maior que seja, nem sempre ela é muito visível nos seus aspectos. Se a gente fizer a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas, vamos fazer um elenco aqui de perguntas que eu quero dividir com vocês esse pensamento. Se pergunta a qualquer pessoa quais são aqueles aspectos sociais que devem receber prioridade, por exemplo, prioridade governamental, prioridade política, prioridade econômica, prioridade orçamentária, a resposta quase unânime de cada um de vocês que está me vendo aqui agora, e se você fizer isso para seja lá quem for, essa resposta vai ser muito semelhante, uma resposta quase unânime vai colocar a saúde e a educação dentro dessas prioridades. Às vezes se inverte essa ordem. Às vezes a educação vem primeiro, às vezes a saúde vem primeiro. É claro que em épocas de pandemia, a saúde é quase que o elemento absoluto de prioridade, né? E essas duas palavras, esses dois conceitos têm que estar em maiúsculas. Essa é a resposta que a maioria das pessoas vai utilizar se recebe uma pergunta dessa, né? Quem deve receber prioridade? Quais são os aspectos da vida que devem ser prioritários? Se faz a qualquer pessoa a seguinte pergunta, a saúde e a educação devem receber prioridade governamental e política? Ou seja, é uma pergunta paralela
e irmã da pergunta anterior, a saúde e a educação devem receber uma prioridade governamental e política? A resposta quase unânime será sim, com todas as maiúsculas. E aí, interessante, há uma enorme distância. E se você pergunta, se você expande essa pergunta para o setor político profissional, que transforma a política em carreira pessoal, ou não, mesmo aqueles que têm na política uma norma social, com um comportamento ético, etc., etc., esmagadoramente, talvez unanimemente, eles vão responder a mesma coisa. O que deve receber prioridade? Saúde e educação. A saúde e a educação devem receber prioridade? A resposta vai ser sim, se você pergunta para a camada política em geral, independente de sua natureza, de sua filiação partidária, de sua ideologia, de sua vocação política, dos aspectos do seu espectro político, ideológico, etc., etc. Isso é quase que uma unanimidade. Mas se você verifica as prioridades reais, que são aquelas que são postas no orçamento, por exemplo, vocês vão ver que a saúde e a educação estão muito longe de serem encaradas como prioridade. Né? Se eu pergunto a vocês, quais são as coisas que no orçamento são prioritárias? Peguemos o orçamento da União, e o Brasil não é uma exceção, ele é uma regra, tá? Mas se você pergunta para o orçamento quais são as prioridades, se você verifica no orçamento nacional, no orçamento da União, que é aquele veículo, aquele instrumento que vai dizer aonde os recursos serão colocados, com qual prioridade e com qual destinação. É isso que é um orçamento, não é isso? Se você verificar o orçamento brasileiro e o orçamento nacional de uma grande quantidade de países, a saúde e a educação estão muito longe de serem prioridade. E aí você tem um divórcio total entre o dito, entre a palavra e o ato, como diz os belíssimos versos lá da música do Chico Buarque. Você tem uma distância entre a intenção e o gesto. Não é isso? A saúde e a educação vão estar lá muito no secundário, lá embaixo. Quais são os principais itens, ou seja, os prioritários orçamentários? Peguemos o Brasil como exemplo. O primeiro, pagamento da dívida. O segundo, pagamento da dívida. O terceiro, pagamento da dívida. Certo? E depois vêm os outros. Tá? Eu acrescentaria, lá nas perguntas feitas à população, um terceiro item interessante, que é o da segurança. Ele é um pouco que coabita junto com a saúde e a educação entre as prioridades na cabeça da maioria das pessoas. Tá? Mas, nos dias de hoje, não tenho dúvida. Eu acredito que seria nessa ordem. Saúde, educação e depois, entre outras, também a questão da segurança. Mas o orçamento diz outra coisa. Ou seja, a decisão tomada por aqueles que podem decidir nos diz outra coisa. A saúde e a educação são secundarizadas lá embaixo na escala de prioridades. Ou seja, ela não tem nada de prioritária. Nem a saúde, nem a educação. E aí, se você faz a seguinte pergunta a qualquer pessoa: quem deve cuidar da oferta de saúde e da oferta de educação? As respostas deixam de ser unânimes ou quase unânimes. Elas são muito variadas. E elas vão estar em algum ponto, em algum intermédio entre mercado e Estado. Dificilmente você vai encontrar uma resposta que seja mercado ponto ou Estado ponto. Vai estar em algum meio intermédio entre essas duas distâncias. E aí? Qual é a questão central da saúde de um país? Qual é a questão central da saúde de um povo? Qual é a questão central da pandemia em sua totalidade? Eu respondo a partir da minha ótica, claro. Mas eu convido vocês a participarem comigo dessa análise. A questão central da pandemia é a questão da saúde via Estado, vis-à-vis mercado. Certo? Que é aquela terceira pergunta. Quem deve cuidar disso? Quem é que deve cuidar da saúde? Quem é que deve ser o ofertante da saúde? Quem é que deve ser o ofertante da educação? Que seja o Estado
complementado pelo mercado é uma resposta bastante interessante. Que seja o mercado complementado pelo Estado é uma resposta bastante interessante. Lembrando que o mercado tem alergia à presença do Estado. Sempre que a coisa vai bem. Quando a coisa vai mal, aí você tem uma divisão. Os setores muito grandes, hegemônicos no mercado, estou falando daquelas grandes empresas, na educação eu estou falando da Croton, entre outras, tá certo? Esse setor não deseja a presença do Estado, não. É o mercado que deve cuidar disso. Por quê? Porque ele controla o mercado. Agora, nos setores minoritários ou nos setores que não estão nas cúpulas, aí o Estado passa a ser um ente necessário. Aquele setor que prioriza o mercado, quando o mercado vai muito bem, obrigado, e a gente tem vivido cada vez menos situações como essas, situações de alça econômica, cada vez menos esse panorama não tem se apresentado muito na realidade de cada um dos povos e de todos os países. O que tem acontecido é uma crise que se sobrepõe a outra crise, que se sobrepõe a outra crise, e elas vão se encavalando, elas vão se empilhando numa crise que eu chamei de crise crônica. Não é isso? E aí, meus queridos, minhas queridas, qual é o papel dos mercados na saúde? Lembremos um pouco disso. A gente está dentro de uma universidade pública, uma universidade importante, né? Como a professora que me apresentou falou, eu sou um pouco cria dessa UF, né? Eu sou um pouco filho dessa UF e me orgulho muitíssimo disso. Eu fiz meu mestrado em educação, meu doutorado em educação, estou fazendo meu pós-doutorado em educação na UF. É uma universidade com quem eu tenho um carinho muito especial. E aí, o papel educativo, o papel preventivo, o papel curativo dos mercados na saúde, ele é resultado de quê? Ele é resultado da busca e obtenção do lucro, que é o fator seminal da existência e a motivação dos mercados. Os mercados existem para gerarem lucro. Portanto, não será prioridade aquilo que não for lucrativo. Há 50, 70, 80, 100 anos atrás, ninguém pensaria em investir privadamente dinheiro em educação ou saúde. Porque isso não dava lucro. É a partir do momento em que a educação se torna uma mercadoria que o mercado se interessa por ela. E ele vai lidar com a relação qualidade-oferta de um ponto de vista mercadológico. Qual é o ponto de vista mercadológico? Quanto mais eu reduzo meus custos, maior é o meu lucro. Quanto mais eu ofereço maiores preços, maior é o meu lucro. A relação de lucro está voltada para a relação entre preço de venda e custo. Portanto, se eu reduzo meus custos, eu aumento meu lucro. Se eu ofereço uma educação que não seja de qualidade, mas que pareça ser, eu estou aumentando meus lucros quando eu ofereço educação como mercadoria. Exatamente a mesma coisa na saúde. Por isso é que a saúde preventiva não é interessante para o mercado. O mercado tem interesse nisso, não. Ele pode até ter interesse em vender vacinas para o Estado, para que o Estado aplique essas vacinas. Porque aí ele vende em bloco. Um país com 220 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, se você consegue vender 100 milhões de vacinas para o Estado, e o Estado repassa da forma que quiser repassar, ou que puder repassar, certo? Gratuitamente ou utilizando o próprio mercado, tá? Mas se eu vendo 100 milhões de vacinas, aí é interessante. Agora, se eu faço isso no varejo, vacina por vacina, não tenho interesse nisso, não. Eu tenho interesse na medicina curativa. Nessa eu tenho muito interesse. É só olhar. Façam um passeio pelos bairros onde a medicina se concentra, vocês vão ver ali clínicas de obstétrica, clínicas cardiovasculares, etc. Você não vai ver ali medicina preventiva nunca. Certo? Isso não é prioritário porque isso não dá dinheiro. A educação é exatamente a mesma coisa. Quem é que provê no Brasil a educação de altíssima qualidade? A universidade pública. Certo? Quem é que faz pesquisa na universidade brasileira? A universidade pública. Com raras e honrosas exceções, talvez na Universidade Católica, etc, etc. Bom, isso é uma verdade, sim. Na área de saúde, a Universidade Católica oferece uma educação de altíssima qualidade. Só que a mensalidade na Católica custa 15 mil reais. E é uma mensalidade interessantíssima porque o ano deles tem 15 meses. O meu ano termina em dezembro. Eles não. Eles têm o onzembro, o dozembro e o trezembro. São 15 meses por ano, a 15 mil reais por
mensalidade. E a 15 mil reais por cabeça. Quem é que vai estudar nessa educação? Se uma educação da medicina for privada, quem é que vai parar lá no Xingu para oferecer medicina para os povos do Xingu? Que não tem como pagar, porque quem faz um curso que custa R$1 milhão, ele vai querer retorno. Ele tem dois caminhos. Ou a família dele dá a ele as condições, e aí, portanto, a educação passa a ser uma educação de classe, ou então ele vai ficar endividado com o setor financeiro durante 20 anos. Ele precisa do retorno porque ele tem o crédito educativo para dar conta dele. Não é isso? Essa questão entre Estado e mercado, que eu apenas exemplifiquei com a oferta de medicina como um curso privado ou público nas universidades públicas, todo e qualquer ensino deve ser universal e gratuito. A universidade também não pode ser uma ilha do conhecimento, aquela ilha, né? Eu fui aluno também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é uma ilha, a Ilha do Fundão, né? Mas ela tem um papel social. Porque se ela se isola nessa ilha, eu não estou falando da UFRJ, estou falando de uma situação hipotética. Se ela se isola nessa ilha, ela perde o contato com a sociedade, portanto, ela perde a relação universidade-sociedade. Certo? Porque para o mercado, a saúde só interessa naquilo que for lucrativo. Por isso, essa guerra gigantesca que a gente encontra, às vezes, nos meios de comunicação, de quem é que vai obter a cura, porque a cura virá, a vacina virá. É uma questão tecnológica. Agora, quem é que vai oferecer essa vacina? É a iniciativa privada que vai oferecer a vacina mais ou menos pelas mesmas condições que oferece hoje o teste? Num país como os Estados Unidos, o teste para saber se você está positivo ou não em relação ao Covid-19 custa $120. E lá, quem conhece a medicina norte-americana sabe bem do que eu estou dizendo, lá você só consegue obter licença de internação, e isso tudo é privado, você só consegue obter licença de internação se você tiver passado pelo teste e tiver dado positivo. E um processo de internação, se o seu caso é um caso que requer cuidados hospitalares, médico-hospitalares, custa em média $12 mil a diária. Portanto, se você fica 5 dias internado para poder manter a integridade de sua saúde, ou restituir a saúde que a Covid está tentando levar embora, você vai gastar $50 mil. É isso que o mercado tem a oferecer. Por quê? Porque é uma função da sua lucratividade. Né? E é interessante isso, porque somente quando a educação e a saúde se tornam mercadorias, quando se pode obter lucros, é que os mercados vão começar a se interessar pela saúde e pela educação. Antes não se interessava, não. Antes não se interessavam da saúde e educação, interessavam sim pela saúde e educação privadas, para poucos. Isso sempre existiu. Mas era para poucos, com alguns momentos de exceção. Tá? É quando a saúde e a educação vão se tornar mercadoria, é que passa a existir um interesse geral em transformar a educação e a saúde em serviços a serem ofertados pelo mercado, a serem ofertados nos mercados. O mercado oferece serviços, meus queridos. O Estado deve oferecer direitos. O mercado gera clientela. Para quem? Para os que podem. O Estado não. O Estado deve... É a contrapartida. O Estado deve gerar cidadania. Ou seja, o Estado deve gerar cidadania para todos, enquanto que o mercado sempre e somente gera clientela para aqueles que podem. Tá? Vamos continuar a nossa comparação aqui. Tá? Falei do papel do mercado na saúde. Como é que os mercados encaram a saúde. E aí? E o Estado? Qual é o papel do Estado na saúde? Seu papel educativo, preventivo, curativo e muito além, muito acima do simples tratamento-atendimento. E aqui dentro da universidade, dentro da nossa UF querida, que a saúde deve ser pensada em sua dimensão cidadã, em sua dimensão educacional. Por isso é que a população, em geral, responde em sequência saúde e educação. E não saúde, vírgula, educação. Porque elas consideram, ou intuitivamente sentem isso, de que saúde e educação não se separam. Essa nossa semana de enfermagem é isso. É a saúde pensada a partir dos olhos da educação.
Um não perde o componente do outro. Inclusive, por um motivo evidente, as novas gerações daqueles que vão cuidar da saúde necessitaram antes ter um processo muito bem conceituado, muito bem estabelecido, muito bem implementado de educação. Todo profissional um dia foi estudante. Não apenas na saúde, em todas as áreas, claro. A saúde do amanhã, ela vai depender basicamente, enormemente, do preparo de quem dela vai se ocupar no futuro, não é isso? Portanto, uma educação de qualidade pressupõe e é condição necessária de uma saúde de qualidade. A partir dos seus elementos necessários, que é o elemento humano. A partir de um dos seus elementos necessários, que é o conjunto de conhecimento, que abarca todas as questões que estão em volta daquele macro conceito, que é o conceito de saúde. Não é isso? Certo? É a contribuição, é o aporte de todas as teorias. É isso que a gente está vendo no nosso encontro aqui de enfermagem, como as visões múltiplas, plurais, são enriquecedoras. Eu, por exemplo, eu me coloquei como bom estudante que sou, né? Eu fui estudante, sou estudante a minha vida inteira, né? E eu já vou para mais de 5 décadas de existência, certo? Muito bem vividos, tá ok, meus queridos? Mas essa situação me coloca hoje na posição de um estudante que eu tenho aprendido muito em todas as palestras das quais eu participo. Eu tenho certeza que cada um de vocês que me vê e que me escuta nesse momento também partilha dessa minha posição. Não é isso, meus caros? Essa situação deve ser pensada dentro da universidade na sua dimensão cidadã, na sua dimensão educacional. E é, portanto, numa universidade pública, como é o caso da Federal Fluminense, e eu coloco a universidade pública como um emblema da educação de qualidade, o preparo profissional de saúde depende de quê? Do orçamento destinado ao Ministério da Educação. É o Ministério da Fazenda quem determina como vai ser a educação aqui, no resto do chão, dentro da sala de cada aula, dentro de cada sala de aula desse país. É o ministro da Fazenda quem determina qual é o orçamento destinado ao ministro e ao Ministério da Educação e ao orçamento destinado às universidades públicas. Portanto, eu estou chamando a atenção de vocês para o aspecto orçamentário da questão da saúde. Agravado pela crise aguda da Covid-19. Não é isso? Ou seja, a saúde, em sua totalidade, vai depender da economia, vai depender da decisão das prioridades. Quem determina as prioridades, e principalmente, meus queridos, quem determinou as prioridades lá atrás, é responsável pelo problema ou pela solução encontrada hoje na Covid-19. Certo? E aí? A saúde e também a educação devem receber prioridade estatal? O orçamento brasileiro, o orçamento nacional, o orçamento da maioria dos países diz que não, hein? Embora o discurso diga que sim. Por isso eu convido vocês a fazerem a seguinte comparação. Se vocês querem entender a governança, não prestem atenção no discurso. Prestem atenção aonde esse que faz o discurso coloca o dinheiro, aloca os recursos, disponibiliza as capacidades e as possibilidades de superação dos problemas que, sem dúvida, virão. Porque isso é da cotidianidade de qualquer país. Um país é uma sucessão de problemas e superação de problemas. Isso tem que ser pensado intergeracionalmente. Os problemas hoje só podem ser abordados, quanto mais solucionados, por situações prévias. São as situações prévias que possibilitam ou impedem a viabilização e a resposta adequada a qualquer problema. E o Covid-19 é um senhor problema. Não é isso? Então, a saúde deve receber prioridade estatal, sim ou não? Deve receber prioridade o planejamento, a adequação social entre as necessidades nacionais e a disponibilização dos recursos de toda a natureza que supra essas necessidades. Isso é prioritário ou não? Se é prioritário, deve receber essa disponibilização de recursos de tal maneira que consigamos afrontar os problemas. As nossas respostas têm que ser proporcionais em tamanho, em volume de recursos, às perguntas que a realidade nos faz.
A Covid-19 também é uma grande pergunta. O que nós desejamos como país, como Brasil? O que nós queremos que seja o Brasil? O caos? O ora veja? O seja lá o que Deus quiser e salve-se quem puder? Ou os meus primeiro, depois a gente vê? Ou os meus primeiro, depois os meus também, e depois os meus também? Não é isso? O que o Estado deve ser? Ele deve ser leve, ágil, como propõe o neoliberalismo. Ele não deve cuidar das questões sociais. Não há questões sociais, ele deve cuidar das questões sociais. O Estado neoliberal, ele é leve quando se trata de alocar recursos na questão social, mas ele é muito pesado quando essa questão social começa, por indignação, a buscar os seus direitos. Quando a questão social ganha as ruas, aí o Estado deixa de ser leve, ele vem pesado. Ele vem muito pesado. Certo? E uma coisa interessante, o neoliberalismo não nasceu aqui não, ele nasce nos centros de poder mundial, ele nasceu basicamente nos Estados Unidos, nessa ordem inclusive, França, Inglaterra, Alemanha e um pouquinho no Japão. E tem uma frase do Eduardo Galeano que eu adoro, aliás eu amo Eduardo Galeano, ele diz o seguinte, eles são sádicos, mas não são masoquistas, eles propõem que nós tenhamos um Estado leve, mas o Estado deles é muito pesado. Certo? Como deve ser, tirando os Estados Unidos. E não é à toa. A Covid-19, ela nos mostra, ela coloca o rei nu, ela nos mostra, vocês fizeram um estudo comparativo entre os países que priorizam o mercado e os países que têm uma educação e uma saúde qualitativa e sob controle social, são exatamente os países, você separa em dois grandes grupos, são exatamente os países que estão dando conta de conter a sua pandemia interna, e agora tem que cuidar um pouco das fronteiras, daqueles países que estão imersos no caos. Pode ser um país cujos recursos estão minguando sistematicamente, como é o caso do Brasil, que é uma potência econômica, a gente jamais pode esquecer isso, embora isso não seja ensinado todos os dias, que o Brasil não presta, não é? O sujeito está andando de carro, aí tem um buraco na rua, ele diz, está vendo, o Brasil não presta. O buraco na rua é uma demonstração de que o Brasil não presta, certo? Agora, nos países muito, 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 muito ricos, como é o caso dos Estados Unidos, mas que tem uma saúde que é uma mercadoria, e esse país tem 1/3 com subnotificação. Ele tem 1/3 dos afetados do mundo inteiro. E o Brasil, lamentavelmente, disputa a prioridade em relação a algumas coisas. O Brasil, por exemplo, tem um quadro dramático. O número de casos graves no Brasil é superior ao número de casos graves nos Estados Unidos. Eu lembro que eu tenho acompanhado isso desde fevereiro, né? Eu faço parte de alguns organismos internacionais que estão estudando a pandemia, eu estudo do ponto de vista demográfico e econômico, e acompanho um pouco com a minha esposa, né, que é enfermeira, é professora da UF, e que o quadro é dramático. Por quê? Porque o Brasil tem 1/3 a menos da população. O nosso país tem cerca de 220 milhões de habitantes, números redondos, enquanto que os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, mas o número de casos graves no Brasil é superior ao estadunidense. E, portanto, era uma questão de tempo que a gente fosse parar nos píncaros dessa lista negra. Essa sim é a verdadeira lista negra. Né? A lista do ranking dos países que tomaram as atitudes mais condenáveis ou menos condenáveis. Interessante, há um movimento mundial para dar aos profissionais da saúde o prêmio Nobel deste ano da paz. E da medicina também. Certo? Interessante isso, né? Eu torço para que isso ocorra. O Estado deve ser leve? Ou ele deve abrir mão do seu papel de provedor? Ele deve abrir mão desse papel de provedor? Ou ele deve ser um Estado social, sob controle social? Ou seja, é a população quem deve dizer aquilo que o Estado vai fazer, aquilo que a governança vai fazer. A governança, ela, na verdade, ela deveria se comportar não como uma situação blindada lá longe em Brasília, no caso brasileiro, né, inacessível ao controle social, ou então ela deveria ser a servente da sociedade. É isso? Ou seja, assumir o seu papel de provedor. Deve ou não assumir o seu papel de provedor? Deve ou não ser um Estado social? Como é que se responde a esses interrogantes?
a partir da ótica social da saúde em sua totalidade, que é o que eu estou propondo a analisar junto com vocês aqui, que vocês partilhem comigo dessa caminhada. Tá? A Covid nos dá as respostas. E essas respostas, às vezes, elas são tão cristalinas, tão grandes, tão claras, que a gente não as enxerga. É quase que da mesma forma como a gente não enxerga o ar que a gente respira. E sem ele, a vida não se mantém. Não é isso? Às vezes, a situação é tão óbvia que a gente não enxerga. Um grande escritor já disse uma vez, quer ficar invisível, quer se esconder dos outros, entra na multidão. Na multidão você é absolutamente invisível. E às vezes é isso. A questão da causalidade, a gente vê debates nas TVs, debates interessantíssimos, e quase nunca, estou falando da TV comercial, né? E quase nunca se toca na questão das causas. Certo? Essa semana, o New York Times, fazendo uma crítica ao governo Trump, né, nos Estados Unidos, e o New York Times é uma espécie assim, de Folha de São Paulo, lá nos Estados Unidos. Né? É aquele setor conservador que se coloca numa posição liberal. Certo? Mas ele diz o seguinte, se as primeiras medidas preventivas tivessem sido tomadas uma semana antes do que de fato foram, teria se poupado nos Estados Unidos 39 mil mortos. Eu discordo da Folha de São Paulo estadunidense, que é o New York Times. Não, teria empurrado a curva para frente. Porque se ela é a única medida, ela só empurra a curva para frente. Porque a curva de uma pandemia, né, a curva demográfica de uma pandemia, ela tem um comportamento que é duas variáveis, aumento do número de infectantes, ou seja, a expansão virótica, no eixo vertical e no eixo horizontal é o tempo. Portanto, se você toma medidas preventivas necessárias e absolutamente necessárias, mas se você não tem as outras que vão transformar, que vão possibilitar o controle da pandemia, ela virá. Só que ela virá uma semana depois. E talvez menos de uma semana. Por quê? Porque vai se multiplicando as ofertas infectantes que vão penetrando via migração, via fronteiras. É aquele que vai e volta contaminado. É aquele que entra contaminado. É assim que se expande uma virose mundialmente. Não é isso? Ela nasce em algum lugar. Claro que sim. Tá? E é bastante interessante essa discussão. Como é que ela nasceu e por que ela nasceu. Tá? A Covid nos dá essas respostas. É saber encontrá-las. As respostas não são óbvias, mas são bastante cristalinas, eu acho que elas são gigantescas. Eu convido vocês a fazer um estudo comparativo entre os países que detêm forte presença do Estado na saúde coletiva, vis-à-vis aqueles que deixam a questão da saúde a cargo dos mercados. Esse estudo comparativo, ele vai mostrar as respostas prévias dadas a esse conjunto de perguntas-chave que eu fiz há alguns momentos atrás aqui na minha explanação. Tá? Aclarando um pouco isso, né? É preciso que a gente compare, que a gente aprenda com a comparação entre os países que têm uma saúde garantida e defendida pela presença do Estado na saúde, vis-à-vis aqueles países que mercantilizam a sua saúde. Ou seja, aqueles que utilizam o critério de que saúde é um direito, portanto universal, ou a saúde é uma mercadoria, que, portanto, deve atingir aqueles que podem pagar por ela. Não é isso? Os países que têm saúde pública universal e gratuita devem ser comparados com os que confiam na mercantilização da saúde. Volta à pergunta central: a saúde é um direito ou é um serviço? A saúde deve ser uma mercadoria ou deve ser um direito? Porque é disso que se trata, meus queridos. Ter saúde é para todos ou é para os que podem pagar? Ter acesso à saúde é para quem necessita ou tem acesso à saúde quem pode pagar por ela? E tem acesso à melhor saúde quem pode pagar muito? A saúde vai repetir a hierarquia social? A escala das rendas? Ou ela é universal e, portanto, é horizontal? Ela é vertical ou ela é horizontal? É disso que se trata. Por quê? Porque quanto mais mercado, meus amores, menos direitos. Isso é universal. Não é um axioma válido somente para a saúde, não. Isso é igualmente válido para a educação, para a habitação, para todos os aspectos sociais, todo e qualquer aspecto social. Quanto mais mercado, menos direitos. Certo? O direito, como normativo,
ele é aquele que visa a controlar a liberdade dos mercados. Se você dá liberdade aos mercados, é a crise de 29, é a crise de 2008. Certo? É a crise atual. Quem responde a essa pergunta-chave, a saúde é um direito ou um serviço? Quem responde a essa pergunta-chave, em primeira instância, é o Estado, que ele é personalizado no governo. É a governança quem rege a parte visível do Estado. O Estado é muito mais do que o governo, certo? Não são sinônimos, muito menos do que sinônimos. Mas o governo é a parte visível, a governança é a parte visível do Estado. E é ela que deve responder essa pergunta: a saúde é um direito ou um serviço? A saúde é para todos ou para aqueles que podem pagar? A boa saúde é aqueles que podem pagar muito? Sim ou não? A definição se a saúde é um direito ou é um serviço, ela é postulada, ela é ditada e regulamentada nas esferas superiores de poder, óbvio. Porque são elas que decidem onde que serão aplicados os recursos disponíveis. Se vocês querem entender a relação, encaminhando aqui para a nossa parte final, para o nosso terço final, eu quero dividir com vocês também as perguntas que vocês farão, tá bom, queridos? Mas se vocês querem entender a relação governo-sociedade, observem onde é que os governos colocam seus recursos, quais são os setores e as demandas que são priorizados e quais são aqueles que são desconsiderados ou secundarizados. Querem entender a saúde nacional? Mirem, observem, investiguem, vasculhem o orçamento da União, dissequem esse orçamento. Porque ele, principalmente no que se refere à saúde, porque é nele que vão estar definidas as prioridades estabelecidas por quem tem poder de construir e decidir quais são os recursos que serão usados, aonde serão empregados, em que condições serão empregados. É lá na distribuição dos recursos, que vão estar essas respostas para as questões da saúde nacional. É lá que estão as respostas, lá no atacado, condensadas num documento. O orçamento nacional é uma resposta condensada dos problemas nacionais. O orçamento nacional é uma resposta aos problemas e às demandas nacionais. Porque no varejo, hoje, né, em tempos de pandemia, as respostas de varejo estão dispersas por todos os lados. Querem ver um pouco como atua o mercado? Compare o preço do álcool gel há um ano atrás com o preço do álcool gel hoje. O preço do sabão em barra. Interessante isso, né? Como numa pandemia que requer uma resposta tecnológica e científica à altura, muitas vezes os recursos mais efetivos estão disponíveis há séculos. Sabão, higiene pessoal, lavar as mãos, utilizar máscaras, a contenção social, não é isso? O confinamento, isso está disponível há séculos. É interessante como isso no varejo é uma situação efetiva, né? Lavem as mãos com frequência, usem máscaras, só saiam de casa se for absolutamente necessário. E pensem bem, porque vocês devem considerar, é de fato absolutamente necessário que eu saia de casa? E planejem isso, minimizem o tempo externo, etc, etc. Querem entender qual é o discurso da autoridade acerca da questão da saúde? Olha o orçamento da União. É nele que está a verdade da oratória. É nele que a oratória se desvela da sua roupagem luxuosa e bem elaborada, realista, né? Realista no sentido de ser do rei, não é isso? Tá? É nele que vai estar ou a coerência ou a ficção. É no orçamento que são definidas essas necessidades e esses interesses. São atendidos ou não serão atendidos. Certo, queridos? E não é no orçamento planejado, não, aquele que será, né, o orçamento que eu prometo que vou cumprir. Não, é no orçamento executado, aquele que é o real, o concreto. Não é daquele que vai ser apresentado ao público como sendo uma proposta, um plano de metas. Não. Né? O que aconteceu? Nos últimos 4 anos, nós tivemos uma ação combinada que é mortal para a saúde de um povo, que é uma ação combinada que soma a ação orçamentária com cortes sistemáticos nos recursos empregados na saúde, somada a uma contração da nossa economia que está caindo pelo 4º ano consecutivo. Ora, se a economia está caindo pelo 4º ano significativamente, pelo 4º ano consecutivo, significa que nós temos menos recursos disponíveis.
E se o corte sistemático, o que diz o corte sistemático dos recursos da União que são empregados na saúde? Está dizendo o grau de desconsideração com a prioridade da saúde. A saúde não é prioritária. Por isso ela é desconsiderada. Por isso que você tem cortes sistemáticos. Certo? Um país como o nosso, que tem menos recursos adquiridos disponíveis, porque o nosso PIB está encolhendo, a nossa capacidade de produção está encolhendo, são resultados da crise econômica interna. Certo? Vindos da expansão da crise econômica externa, sem dúvida alguma. Mas culpar o de fora, as condições aqui são propícias para que a crise entre. São propícias. Por quê? E como é que isso afeta a saúde? Porque os recursos são removidos da saúde e da educação e são redirecionados na manutenção, da implementação do chamado plano de ajuste. Leia-se recessão induzida. Leia-se desindustrialização. O Brasil está voltando à sua vocação, que deveria ter perdido no século XIX, de ser um país agrário exportador. Porque isso interessa aos mercados internacionais. O Brasil é uma potência. Olha o tamanho desse país. 220 milhões de cérebros e 440 milhões de braços. O Brasil é uma potência. O Brasil não é o Haiti, não. E o Haiti dá exemplos meritórios de resistência a isso tudo. Foi um dos primeiros a dar. A primeira luta anti-escravocrata consistente nas Américas foi feita pelo Haiti. E jamais foi perdoado por isso. Convenhamos, né? Quais são os países que têm conseguido controlar a epidemia interna e que hoje eles aplanam, horizontalizam a sua curva epidêmica? São os países que baixam no ranking mundial da morte e contaminação. Quais são os países que baixam no ranking mundial de morte e contaminação? Basta olhar. A Covid está nos convidando a entender a economia via saúde e a entender a saúde via economia. Porque essa dupla não se separa. Não é isso? E quais são os países que têm a sua epidemia interna exponencializada e com livre contágio? Quais são os países que sobem como campeões no ranking mundial de morte e contaminação? Isso que eu chamei de lamentável lista negra. A vacina que virá, meus queridos, ela deve ser pública, deve ser gratuita, universal, ou ela deve ser uma mercadoria a mais para ser ofertada pelo preço mais lucrativo? A gente ouve dizer que o vírus é democrático. Eu já ouvi isso um monte de vezes, tá? Que ele não separa nem escolhe os ricos e os pobres. Ele escolhe sim, e muito. A Covid-19 não é democrática, não. Ela espelha, ela reflete, ela repete o quadro da hierarquia social, que é muito rígida, que são os mercados, o capitalismo, porque isso tem nome, que produz e reproduz. Ela vai atingir majoritariamente aqueles setores das maiorias nacionais, das maiorias populacionais, que são e que recebem minoritariamente os resultados sociais do cuidado da educação, do cuidado sanitário, do cuidado de higiene, de informação, etc. Eu estou falando da totalidade, portanto, eu não estou falando do varejo, não. Né? O cuidado que cada um de nós deve tomar com a sua própria saúde, com a saúde de sua família, não. Estou falando da totalidade, estou falando da saúde de um país. O cuidado sanitário que eu estou falando é o pessoal também, mas não. Eu estou falando do cuidado sanitário nacional, total. A higiene, total. O acesso à informação, total. Peguemos exemplos de fora para a gente poder terminar, tá? Nos Estados Unidos, o multiplicador de propagação, é um instrumento demográfico para a gente entender como é que uma pessoa contaminada contamina e quantas contaminam. Tá? O multiplicador de propagação nos Estados Unidos é de 1 para 42, ou seja, cada pessoa contamina em média 42 num determinado intervalo de tempo. Tá? Vamos pensar como é que isso é exponencial. Vamos pensar que cada um contamina um, só para a gente entender. Olha só como é que o número explode rapidamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Eu não vou ficar multiplicando por 2 aqui. Mas percebe como é que isso se multiplica muito rapidamente? Hoje, se uma pessoa é mulher, as chances de contaminação se multiplicam por 1,2. Estou falando dos Estados Unidos para ficar longe do Brasil, para evitar a personalizar uma disputa, muitas vezes política, as pessoas até confundem com situações eleitorais, né? Mas
Se uma pessoa é mulher, as chances dela se contaminar se multiplicam por 1,2. Se ela é negra, por 1,35. Se ela é uma pessoa pobre, lá nos Estados Unidos, se multiplica por 4,5. Se é migrante, se multiplica por 6. Se é migrante clandestina latino-americana, se multiplica por 11. Ou seja, um migrante clandestino latino-americano, homem ou mulher, tem 11 vezes mais chances de se contaminar. Mas, cumulativamente, acumulando, se uma pessoa é negra, mulher, pobre, imigrante, as chances de contaminação lá nos Estados Unidos podem atingir um patamar superior a 28 vezes. É 28 vezes maior. Portanto, a Covid não é democrática, não. Ela repete a hierarquia social. Certo? Ela repete a hierarquia social. Não foi um policial negro que matou enforcado uma pessoa branca nessa semana, não. Somos... Não querendo interromper, a gente só tem mais 5 minutinhos. Eu sou um grande entusiasta. Tá? Pra gente também estar respondendo as perguntas. Prometo terminar em 2 segundos e aí a gente começa o bate-papo. Tá bem. Tá legal? Tá ok? Tá. Ok. Portanto, para concluir, os atingidos pela pandemia são os atingidos pela desigualdade social. Certo? Dito isso, eu gostaria de encerrar lamentando muito que nós voltaremos à normalidade. E nós avançaremos nessa normalidade resultada em mais desigualdade, mais concentração de riqueza e poder, mais disseminação de miséria e iniquidade. Porque essa é a natureza dos mercados, que privatiza a riqueza e os benefícios e socializa as perdas e carências. Dito isso, meus amores, eu tenho um enorme prazer de estar aqui, né, de retorno a essa casa que é a Grande UF, que me recebe com carinho e pelo qual eu tenho uma paixão incontida. Uma paixão incontida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês da comissão organizadora, todos aqueles que me ouvem. Muito obrigado. Ok, Tamires. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor. Agora nós vamos abrir para as perguntas. A primeira pergunta foi da professora Leila. Pois não? Primeiro, ela fez um comentário que foi: boa reflexão, professor. O próprio isolamento social nos distancia da realidade de forma pessoal e comunitária. E a mídia, muitas das vezes, pode divulgar um não é muito grave o problema. E aí, logo em seguida, ela perguntou: como discutir estas fake news como uma comunidade limitada? E quem não tem acesso à rede digital, com quem discutir? O limitado, no caso, é o sinônimo de isolamento. Claro. É sinônimo de carência. É sinônimo de carência. Grande pergunta, grande pergunta. A questão é, quando vem o confinamento, resultado da pandemia, o confinamento, ele vai criar um limitador que vai refletir a condição social pessoal de cada um e de todos os grupos que compõem a sociedade brasileira. Ele vai repetir isso. Eu, como professor, estou dando aulas em ambientes virtualizados e eu tenho alunos que recebem as aulas pelo celular, porque não tem outro instrumento. Tenho alunos que recebem aulas com o computador do vizinho, se expondo a uma série de dificuldades e com um medo enorme de se contaminar. Essa situação explicita isso. O que nós precisamos, sim, é resolver no emergencial, é aqui e agora, o tempo já não existe, para o problema agudo, mas ele precisa também de ter uma resposta de longo prazo, que é também planejamento, que é uma tomada de consciência social, de que esse país tem tudo para ser aquilo que ele não é. E ele não merece ser tudo aquilo que ele é. Certo? E eu coloquei o Estado com um papel primordial, essencial, inelutável. O Estado é aquele que está dando respostas no mundo todo, pela sua presença ou pela sua ausência, e é só comparar, de novo, fazer o efeito comparativo. Compara os países onde o Estado existe e onde o Estado não existe. Certo? O Estado, às vezes, voltando para a sociedade americana, para ficar longe um pouco do Brasil, com a polêmica toda que isso poderia gerar, meus queridos, não tem posto de saúde nos bairros da cidade de Nova York, por isso Nova York é a campeã nacional nos Estados Unidos da pandemia, mas
A frota de caças de guerra da cidade de Nova York é gigantesca. Um jato F-35 custa 84 milhões de dólares. Um aviãozinho de guerra. Quanto é que custa um porta-aviões? Quantos hospitais não vale um caça desses? E um porta-aviões, queridos, não serve nem para pescar. Aquilo só serve para ameaçar alguém ou para atacar alguém. Certo? Essa questão, mas uma questão, é uma pergunta gritando nos ouvidos de cada um de nós. Não sei se respondi a pergunta, mas e também eu quero que vocês me perdoem um pouco, mas eu me justifico que esse tom de indignação vem do resultado de olhar pela janela. O meu tom de indignação é uma resposta a uma iniquidade gigantesca que nos avassalou. Ok? Obrigado, professor. Aqui é a professora Leila que está falando. Obrigada pela resposta bem esclarecedora. A gente só tem... Eu também sou cria da UF, né? E professora também. E a gente tem que pensar o seguinte, nesse momento agora, a gente tem que também se concentrar para não perder o público da universidade, não o público-aluno, o direito à educação. Porque nós, nesse momento, existe uma ameaça, né, até pela nossa videoconferência, né, desse sistema ser instaurado nas universidades públicas também, e isso vai fazer com que a gente perca tanto a qualidade do ensino, quanto esse papel da universidade pública da discussão e da reflexão. De pensar o país, né, Leila? Exatamente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A sua palestra foi excelente. Muito obrigado por esse aprendizado. Eu agradeço, pela oportunidade enorme. Aprendi tanto com esse seminário. Ele deveria ser semanal. Não é? Eu também acho. Ele deveria ser semanal. Não é isso? É verdade. Ok, meus queridos. Permaneço à disposição de vocês. E que prazer enorme estar aqui. A próxima pergunta é da Nayara. Okay. Podemos dizer que o interesse do governo em saúde e educação seria um interesse falso, apenas para gerar lucro para ele mesmo? Olha só, respondendo por partes, vamos dissecar um pouco isso. Primeiro, o governo, ele não é autóctone em nada, não. O governo, seja que governo for, ele é porta-voz de um setor da sociedade. O setor que, não que o elegeu, mas o setor que de fato o colocou aonde ele está. E são coisas completamente diferentes. Porque o processo de posse de um governo não é um processo eleitoral. Não quero nem entrar no aspecto da eleição de 2018, certo? Mas não é um aspecto eleitoral. As forças que de fato dominam... Quem é que governa os Estados Unidos? Vamos voltar lá para os Estados Unidos para a gente fugir um pouco do debate interno aqui, mas eu quero que vocês façam esse paralelo o tempo todo. Quem é que governa os Estados Unidos? É o senhor Trump? Quem governa os Estados Unidos? Pô, o Trump não apita nada. Quem governa os Estados Unidos são as grandes corporações norte-americanas, que hoje também governam o país. A quem que vai ser entregue a Petrobras? A quem deve pertencer a Petrobras? Ao povo brasileiro ou aos Rockefeller? Porque é disso que se trata. A quem deve pertencer a universidade brasileira? Ao consórcio MIT ou ao país? A quem deve pertencer a UF? A comunidade acadêmica que o sustenta todos os dias, com todas as dificuldades que são encontradas rotineiramente dentro da universidade? A universidade brasileira. Qual é o papel da universidade brasileira? Um curso de medicina vai ser vendido a R$15 mil por mês ou ele deve ser público, universal e gratuito? Para que tenha médicos não apenas na cidade do Rio de Janeiro, não apenas no bairro do Leblon, mas também lá em Cabrobó do Norte, lá em Santo Antônio do Anta, lá no interior de Minas Gerais. Certo? Porque o médico não está lá porque não tem como estar lá. Porque se transformou num processo de retorno. Ou ele tem uma dívida gigantesca, ou ele pertenceu a uma família que permitiu que ele tivesse um curso de elite. Lamentavelmente, a saúde é um curso de elite. Inclusive a enfermagem em boa parte do mundo. E que bom que a universidade UF oferece um curso de enfermagem de altíssimo nível.
Vocês estão de parabéns. Todos vocês estão de parabéns. Os alunos, os professores, os funcionários, a comunidade UF, a comunidade universitária pública brasileira está de parabéns, porque luta contra todo tipo de adversidade, não apenas a orçamentária. Inclusive com uma enorme má vontade. Porque aquilo que eu falei, na medida em que a educação se transformou numa mercadoria cobiçada, a UF e todas as universidades públicas brasileiras estão na meta da privatização. É claro que a Petrobras vem antes, porque petróleo dá mais dinheiro do que educação. Certo, queridos? É isso. A próxima pergunta é da Laiane. Ela perguntou: qual a sua visão quanto à PEC de congelamento de gastos aprovada em 2016 e o cenário atual que demanda um teto orçamentário para a saúde ainda maior? Pois é, eu às vezes encaro isso com uma certa ironia. Será que aqueles que fizeram um congelamento do orçamento da União, nos aspectos sociais, hein? Se vocês lerem bem o que é o congelamento por 20 anos, é nos aspectos sociais, em outros não. Financeiro creditício, nesse não tem congelamento orçamentário nenhum, não, tá certo? Mas tem um pouco de presunção de supor que durante 20 anos o orçamento vai ficar congelado e a população também vai ficar congelada. Eu acho que tem um pouco de presunção aí. Ou um pouco de uma vã esperança. Tá? Esperança dos que propuseram isso como uma possibilidade, como uma necessidade, como uma condição sine qua non. Aquilo que eu disse, né? É dizer, os remédios são amargos, mas são só esses. Isso é universal. Todo neoliberal fala isso em discurso na TV. Né? São amargos, sim, mas são necessários, não tem escapatória, são os únicos que vão trazer resultados, e os resultados virão. Tenham paciência, meus amores. É isso que é o discurso oficial, seja em que país for. O Brasil não é uma exceção, não, mas o Brasil tem cumprido a regra com todas as letras. E é estranho que quem cuida da educação seja um banco, que é o Banco Mundial, quem cuida da saúde seja um banco, que é um Banco Mundial, e seja um fundo monetário, que é o Fundo Monetário Internacional. É muito estranho, a meu ver, como economista, que a saúde e a educação sejam dirigidas mundialmente por um banco, leia-se banqueiros. Será que são os Rockefeller que devem dizer qual é a saúde, qual é a educação que cada um dos países do mundo vai ter? Porque são eles que controlam. Né? A família Rockefeller não é só dona das maiores indústrias privadas do petróleo mundial, não. Eles são donos do Citibank e do Chase Manhattan. Dois dos maiores credores do Brasil. O Brasil paga anualmente $1 trilhão por serviço da dívida. Quantos hospitais não poderiam ser construídos com isso? Certo? Ok. Vamos lá. Siga lá, Andressa. A próxima pergunta é da professora Isabel. Ela falou: preciosas reflexões, professor, importantíssimo. Indo de encontro à saúde da população, e em especial à saúde mental, e os agravos que advirão deste trauma social, econômico e cultural, o que podemos pensar por onde caminhará a humanidade? Surgimento de novos distúrbios? O custo econômico, algum caminho a ser traçado? Claro que sim, né? O grande desafio, além de todos os desafios sociais, também é um desafio científico. É uma corrida contra o tempo. Por quê? Porque as soluções globais, eu falei da vacina como uma das soluções globais, de curtíssimo prazo e de altíssima urgência, é a vacina. Certo? Então, a questão da gratuidade da vacina está hoje na ordem do dia. Que a vacina seja universal, que eu possa tomar vacina sendo morador de um dos estados mais ricos da União, mas que também aquele camponês lá no interior do Acre receba sua vacina a tempo de não morrer lá. Porque lá não tem posto de saúde, não. Na minha Minas Gerais, com 900 cidades, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, imagina Maranhão, Piauí, Pará, estados com enormes dificuldades, inclusive nas grandes distâncias, um estado como o Pará, um monte de comunidades quase que isoladas. Meus queridos, existem 800 cidades no Brasil que não têm luz. Não tem luz, e isso é uma vitória do século XX. Nós estamos na terceira década do século XXI e 10% das cidades brasileiras não têm luz, certo?
a pesquisa tem um papel gigantesco. E hoje, uma corrida contra o tempo. Hoje, uma corrida contra o tempo. Ou as nações se associam e, ao parecer, não, pensem nos problemas que a comunidade europeia sofreu, né? Que falsa comunidade europeia é essa? Certo? Mas, ou elas se irmanam na solução comum de um problema comum, ou não há solução. Se ficar brigando para saber quem chega primeiro, para poder vender primeiro e patentear primeiro, isso não é solução para absolutamente nada. Não apenas para o Covid, mas para absolutamente nada. E o tempo está a dizer isso. O tempo bate contra a gente. O tic, tac, 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 hoje bate contra a gente. E vai nos atingir de frente. Porque o ciclo do coronavírus não é um ciclo monótono, não, de que sobe, estabiliza no pico e desce, não. Ele pode ter recidivas consequentes e sequenciais. E o rebote pode ser muito perigoso. Não se tem estudos comprobatórios, por exemplo, se ele é autoimunizante ou não. Se aquele que sofreu uma contaminação está imune a uma recontaminação. Isso não está mostrado ainda. A ciência ainda não chegou a conclusões sobre isso. Certo? Okay, então, ok. Pelo avançar da hora, nós vamos responder as próximas perguntas através do e-mail. Pode ser, professor? Claro que sim, minha querida. Estou à absoluta disposição de todos vocês. Muito obrigada. Eu agradeço ao carinho enorme da recepção que eu tive. Nós tivemos muitos elogios no chat. As pessoas gostaram bastante. Muito obrigada pela sua palestra, professor. Beijo, Andressa. Beijo a todos vocês. Obrigada à comissão organizadora. Vocês estão de parabéns. Eu sou também, estou sempre produzindo, né, organizando seminários, congressos, etc, etc. Eu sei das enormes dificuldades que se sucedem, é terrível. E vocês estão de parabéns. O quanto eu aprendi com essa semana. Eu faço uma sugestão que pelo menos mensal seja o calendário da Semana de Enfermagem no Brasil e na UF, tá bom? Professora Isabel, tá aí? Sim, estou aqui. Eu compartilho da sua solicitude, agradeço, Nélito, e também concordo que devemos nos aproximarmos mais, fazendo um fórum mensal. Eu partilho dessa sua ideia. Tá bom, querido? Muito obrigado pela sua brilhante explanação, como refletimos e como vamos pensar com mais foco, né, nessas questões econômicas, que é muito importante. Obrigado. Sou eu que tenho que agradecer. Beijo a todo mundo. Um abraço. Beijo a todos vocês. Tchau, queridos. Pessoal, estamos disponibilizando o link do nosso site. Se vocês puderem dar uma visitada, estamos disponibilizando lá os trabalhos que foram aprovados. Quem quiser dar uma passadinha lá. E é isso. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde a todos.